Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje na nossa 39ª aula para continuar falando aqui sobre a história da filosofia no Ocidente, a história da filosofia ocidental. Estamos na nossa 39ª aula, hoje vamos falar sobre a escola cínica, é a segunda aula sobre a escola cínica. Falamos na aula anterior sobre o Antístenes, que foi o fundador desse movimento, e hoje nós vamos falar ali um pouquinho mais, sobre outros autores ali do movimento cínico. Como provavelmente nós não vamos abordar mais o cinismo dentro da história da filosofia no nosso curso, hoje eu vou falar um pouquinho assim mais amplamente sobre esse movimento filosófico. Vou falar um pouquinho ali sobre o cinismo na antiguidade, vou falar um pouquinho ali do cinismo no Império Romano e também o cinismo ali no início do cristianismo, ou no início da era cristã. Lembrando ali que nós estamos também falando das escolas socráticas. O Antístenes, ele era um discípulo seguidor do Sócrates. E a partir de alguns exemplos ali, de algumas ações, de algumas atitudes de Sócrates, ele acabou desenvolvendo o cinismo, essa forma de filosofar, essa forma de pensar. Então a gente vai estudar um pouquinho ali as escolas e movimentos filosóficos inspiradas ali pelo comportamento e pela ação de Sócrates. Então, estamos ali hoje na nossa 39ª aula, tá? Vamos falar da escola cínica, Diógenes e outros cínicos. Vamos falar, principalmente ali do Diógenes, que é um dos personagens assim, mais conhecidos dentro desse movimento. Tá? Então ali o Diógenes de Sinope teria nascido por volta de 404 e falecido em 323 a.C. Essa é uma estátua que as pessoas teriam feito lá em homenagem ao Diógenes, tá? Representa ali o Diógenes em cima de um barril, porque ele vivia dentro de um barril, e também um cachorro ali do lado do Diógenes, porque representa bem, digamos assim, essa filosofia cínica. Como eu falei para vocês na aula anterior, cínico vem do grego ali cão, cachorro. Os cínicos eram chamados de cães, de cachorros. Por quê? Por causa do estilo de vida que eles levavam, tá? Ali o Diógenes também na foto, não sei se vocês conseguem ver, ele está segurando uma lanterna. Já vou explicar também por que essa lanterna aí, por que esse barril e por que esse cachorro aí do lado. Se vocês olharem a imagem dessa aula, deixa eu até voltar aqui, tá? A imagem ali é do Diógenes dentro de um barril, porque ele morava dentro de um barril, e ali 3 cachorros em volta dele. Ali tem outro cachorro ali escondido, ali do lado esquerdo da tela, tem um cachorro mais no fundo lá, mas era assim que ele vivia, vivia aí dentro do barril, tá bom? Então beleza. O Diógenes é considerado ali o discípulo de Antístenes, parece que ele teria tirado, desenvolvido essa filosofia aí justamente seguindo ali as ideias do Antístenes. Parece que o Antístenes, de certa forma, ensinou ali algumas coisas ao Diógenes, mas a filosofia, o movimento cínico vai ficar realmente famoso ali com o Diógenes, O Diógenes entra para história, tá? Ainda mais por causa das coisas ali que ele vai fazer, mas eu já vou comentar um pouco sobre isso. O Diógenes é conhecido como Sócrates Louco. Sócrates Louco, parece que esse apelido teria sido dado pelo Platão. Platão que chamou o Diógenes de Sócrates Louco. Por quê? Porque olha só, olha uma das coisas ali que o Diógenes fazia. Ele saía no dia, tá, com uma lanterna acesa. Então, a lanterna geralmente você utiliza à noite para iluminar as coisas, para iluminar o caminho, E ele saía com a lanterna acesa de dia, tá? E daí quando as pessoas olhavam ali para ele, aquele cara ali com aquela lanterna e tal, elas perguntavam: o que esse cara tá fazendo com essa lanterna aí? E daí ele dizia, eu estou procurando o homem. Procuro o homem. Ele dizia que procurava o homem. Mas espera aí, o que isso tem a ver? O que ele está querendo dizer ali? O Diógenes, então, ele saía, digamos assim, no meio de todo mundo, no meio de toda aquela multidão, com uma lanterna procurando o homem. O que ele quer dizer com o homem? Quer dizer aquele homem que vive segundo a virtude, aquele homem que vive segundo a natureza, é o homem que não necessita daquelas coisas supérfluas ali oferecidas em praça pública para poder sobreviver. Ele está procurando um homem, o homem, digamos assim, de verdade, o homem que vive segundo aquilo que é natural, o homem que vive segundo a sua virtude. Por isso que ele é chamado de Sócrates Louco. Justamente o Sócrates defendia essa questão da virtude aí como melhoramento do homem de si, e o Diógenes ia em praça pública procurando o homem. Ele via várias pessoas, mas não via esse homem aí proclamado e procurado pelo Sócrates, tá? Essa é uma das histórias, mas essa é mais tranquila ainda, tá? O Diógenes, ele levou
ao extremo o desdém do cinismo por todo costume, hábito ou convenção. Então a gente viu lá na aula anterior com Antístenes, que o Antístenes já proclamava, né, que de certa forma aquele que quer ser livre, aquele que quer ser feliz, não deve se importar com as coisas da sociedade. E o Diógenes leva isso ao extremo, porque o Diógenes não se importava com o costume, né, com a tradição, com as regras, com as crenças. Ele não se preocupava, não estava nem aí para o hábito das pessoas e não estava nem aí para nenhuma convenção social, tá? Geralmente ele fazia tudo aquilo contrário que os outros faziam, tá? Era costume, por exemplo, que as pessoas frequentassem uma religião, estudassem, fizessem isso, tivessem esposa, tivessem filhos. Ele não, ele vivia totalmente ao contrário, acreditava que isso aí era inútil para a felicidade e muito pelo contrário, tudo isso aí só prendia o homem. Tá? O Diógenes ele proclama uma volta à natureza, uma volta ao natural. O homem trabalhar, o homem estudar, isso não é natural. O homem se casar, o homem, sei lá, viver uma vida aí trabalhando para tentar comprar as coisas, né? A maioria das coisas que ele compra, ele que não servem de nada para a vida dele, são coisas supérfluas. Para ele, tudo isso é inútil. O que o homem precisa é uma volta à natureza, uma volta aos instintos naturais. É tudo aquilo que você precisa, né, para viver realmente, né? Não essas coisas supérfluas aí que te tornam escravo, tá? O cinismo também é contra a ideia de prazer, por exemplo, porque a maioria aí das pessoas ali que seguem o ideal de prazer, etc e tal, vão sempre ser escravos do prazer, né? Uma pessoa que é viciada em drogas, ela vai usar aquela droga, ela vai sentir o prazer e ela se torna escrava daquilo, né? Uma pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, né? É uma pessoa ali que vai buscar o prazer, mas ela está presa àquilo, e quando ela não tem o sexo, a droga ou qualquer outra coisa, ela se sente triste. Então é isso que o cinismo ataca, né? As pessoas colocam a felicidade nessas coisas, sendo que a felicidade está no natural, a felicidade está dentro de si. Você não encontra a felicidade fora de si, pelo menos não segundo a filosofia cínica, tá? Por isso que o Diógenes, então, ele morava, né, dentro do barril, ele morava na rua, e ele era chamado de cão, né? Os cínicos eram chamados de cães, por quê? Porque eles não faziam aquilo que as pessoas comumente faziam. O Diógenes, ele vivia na rua porque ele acreditava que ele era, digamos assim, um cidadão da polis, digamos assim, um cidadão do mundo, digamos assim, tá? A casa dele era em qualquer lugar, não importa onde ele estiver, ele tem que ser feliz com aquilo que ele é, não importa o lugar, e ele vivia ali com o que as pessoas davam para ele vivia, digamos assim, no estado de mendicância, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Se o Diógenes escreveu alguma coisa, não sobrou nada de seus escritos, não se sabe se ele escreveu ou não. Alguns autores afirmam que ele teria escrito, outros falam que não, né? Porque o cinismo é uma filosofia, de certa forma, anticultural. Em que sentido? O cinismo critica a cultura também, mostrando que muitos saberes ali são desnecessários para uma vida feliz, tá? A lenda se apoderou da figura de Diógenes, então muita coisa que se fala ali sobre Diógenes tem o caráter de lenda, não se sabe realmente se aconteceu ou não, tá? Então tem muitas histórias ali que você fica meio em dúvida, você fala assim, pô, será que isso aí é real ou não? Tá? Então essa é a ideia. Aqui é uma imagem, né, clássica ali da história da filosofia, também lá da história da arte, né, que é o Diógenes ali, né, ele está no chão ali, perto do barril dele, e na frente dele está o Alexandre o Grande, tá? Essa história aí ficou muito conhecida, é muito famosa, que mostra mais ou menos o ideal cínico, né? Por exemplo, o Alexandre o Grande, como todos vocês sabem ali, ele era o homem mais poderoso de toda aquela época, de todo aquele período, né? Ele conquistou ali vários impérios, vários povos. O Alexandre o Grande era o homem mais poderoso da época, tá? E o Alexandre o Grande, né, um dia chegou ali na frente do Diógenes, que é bem essa cena ali que foi pintada, tá? E o Diógenes estava ali, né, deitadão como sempre, deitado no chão, ali perto do barril, tomando um banho de sol. O Diógenes ali vivia conforme a natureza, estava tomando um banho de sol, ele estava tomando um sol ali para se esquentar, né? E de repente chega o Alexandre o Grande na frente dele, né? E o Alexandre o Grande chega ali na frente dele, faz uma sombra ali, né? E o Alexandre o Grande fala o seguinte: Diógenes, você é um dos homens aí mais formidáveis de toda a Grécia, de todo o mundo. Pede o que você quiser eu vou te dar. Vou te dar reino, vou te dar império, vou te dar mulheres, vou te dar tudo aquilo que você quiser. É só me pedir.
E daí o Diógenes, né, numa atitude bem cínica, ele responde: a única coisa que eu quero é que você saia da frente do meu sol. É só isso que ele diz, tá? Por quê? Porque a única coisa que Diógenes precisa é tomar aquele banho de sol. É aquilo ali que as pessoas não dão valor, ele precisa só daquilo que a natureza dá. O Diógenes não sabe o que fazer com poder, com dinheiro, com riqueza, tá? Ele só quer tomar o banho de sol e ficar ali na boa. Tá? Contam outras histórias também, né? Porque muitas pessoas tiravam sarro ali do Diógenes, né? Muitas pessoas até espancavam, batiam nele, etc, né? Para ver o que ele ia fazer, se ele ia perder a calma ou não. E um dia, os soldados do Alexandre o Grande parece que estavam passando ali perto do Diógenes, né? E começaram a tirar sarro do Diógenes. Ah, esse cara aí é doido, esse cara é louco, esse cara é isso, não sei o que, né? Tirando o sarro do jeito, do estilo de vida do Diógenes, que vivia ali dentro do barril, né? Vivia aquele estado ali. E daí o Alexandre o Grande, ouvindo toda essa tiração de sarro, chegou e falou bem assim: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Então acho que isso aí mostra mais ou menos, né, a questão assim, da riqueza cínica, né? O cínico, o Diógenes ali, o cínico de maneira geral, ele não precisa de nada além daquilo que a natureza lhe dá. Ele não precisa de dinheiro, não precisa de riqueza, não precisa de mulheres, não precisa de absolutamente nada. Ele só precisa, digamos assim, satisfazer aquilo que é natural nele, tá bom? O Diógenes, ele vivia dentro de um barril, tá? Ele vivia também ali com uma espécie de cajado, que é como se fosse, digamos assim, um bastãozinho que ele andava, tá? E ele tinha uma única roupa também, geralmente um manto ali, que ele usava tanto como roupa e também como cobertor, né? Então ele vivia ali num estado de mendicância, afirmando que era só isso que ele necessitava. Conta umas histórias também que Diógenes, ele tinha uma vasilha onde ele tomava água, onde ele comia, né? E daí um dia ele viu uma criança, né? Uma criança ali foi tomar água na rua, pegou assim com as mãos, né? Fez assim com as mãos e tomou aquela água ali. E daí o Diógenes, vendo aquilo, pegou a vasilha dele e jogou fora. Falou assim: cara, se a criança ali toma água utilizando as mãos, por que eu não posso fazer isso também? Essa vasilha se torna desnecessária para mim. É só mais um bem ali que eu não preciso, né? Ele teria jogado fora a vasilha também, né? Tem outras histórias bem interessantes ali de atitudes cínicas em relação a Diógenes, né? Como ele era chamado de cão, conta que uma vez ele foi numa festa, né? Sempre tinham festas, banquetes lá em Atenas, e daí alguém teria falado assim: Diógenes, você é um cão, não sei o quê, e jogou um osso assim pro Diógenes: ó, come esse osso aí, você é um cão, né? E daí todo mundo começou a tirar sarro, né? Dessa situação, dessa atitude aí que o cara fez, né, contra o Diógenes. E daí o Diógenes, né, ele pegou ali, ele pensou assim: já que estão me chamando de cão, já que eu sou cão, ele começou ali a mijar em todo mundo, começou a urinar em todo mundo também, né? Então essa é a atitude do cínico. O cínico é bem assim, ele é bem debochado, digamos, né? Ele trata assim de maneira irônica aquilo ali que as pessoas de certa forma, levam a sério no dia a dia, né? Na verdade, se a gente for analisar a vida, existem muitas absurdidades, né? E o cínico vai justamente tratar ali com desprezo, ou, digamos assim, ele vai tirar sarro justamente dessas situações, tá? Só uma informação, assim, né? Isso aí não tem muito a ver com a filosofia, né? Tem aquele seriado lá, o Chaves, né? Todo mundo conhece o Chaves, né? É bem famoso e tal, né? Foi criado lá pelo Roberto Bolanhos, né? Mexicano e tal, e parece que o personagem do Chaves, né, teria sido inspirado na figura do Diógenes, né, porque veja, o Diógenes morava num barril, o Chaves também mora num barril, tá? O Diógenes, ele tirava sarro dos outros, né? Então aquilo que as pessoas levavam a sério, ele ia lá e tirava sarro, ele criava ironia. O Chaves é a mesma coisa, ele tira sarro ali de situações que você olha e fala: putz, cara, mas, né, o cara tá certo, né? Você dá risada justamente ali porque você fica meio sem graça diante de toda a situação, né? Então parece que o Chaves teria sido inspirado no Diógenes, tá? Então também é uma ideia bem interessante só para trazer para vocês. Provavelmente o Diógenes não viveu sempre num tonel, né? Ou seja, num barril. Parece que o Diógenes, ele tinha um certo dinheiro, certa riqueza, e abandonou tudo isso para viver uma vida cínica, tá? Não deve ter praticado a mendicidade a vida toda, né? Como eu acabei de falar, provavelmente ele tinha emprego, ele vivia uma vida como todo mundo e de repente largou e abandonou tudo isso, tá? Por que ele vivia ali no barril? Porque ali ele podia morar em qualquer lugar, não precisava se preocupar muito com a vida, né? A gente hoje sabe, né? Quem mora em casa alugada, você tem que trabalhar muito para pagar o aluguel de uma casa. Quem comprou uma casa, um terreno, tem que trabalhar muito para fazer isso. E muitas vezes você só trabalha para comprar casa, comprar coisa. E o Diógenes pensava assim: não vou perder meu tempo trabalhando
trabalhando para ter uma casa, para ter isso, para ter aquilo. Não, eu vou viver em qualquer lugar. O importante é você viver. O importante é você viver. É isso que eu preciso. Eu não preciso de uma casa luxuosa. Eu posso viver nesse barril aqui e levar a minha vida bem, né? E até a questão assim, de saúde, parece que o Diógenes viveu muito, né? Parece que ele viveu ali bastante, né? Parece que ele morreu bem velhinho mesmo, tá? Provavelmente ele foi o primeiro cínico a viver em estado de mendicidade, tá? O Antístenes foi o criador do cinismo, ele não viveu dessa forma, mas parece que foi o Diógenes quem começou tudo isso. E todos os cínicos que vieram ali depois do Diógenes viveram mais ou menos ali como ele, né? O Diógenes carregava uma túnica, né, que é uma roupinha velha que servia de roupa e de coberta, como eu falei ali para vocês, tá? Os gregos geralmente tinham roupa para tudo e obviamente não usavam roupa como coberta, né? A gente não usa isso também. Mas ele usava só uma túnica velha ali esfarrapada que ele usava também ali como coberta para se cobrir do frio. Também carregava uma sacola onde ele trazia os alimentos, a comidinha dele, etc. E parece que ficou essa imagem aí do cínico. Todos os outros cínicos que vieram depois do Diógenes carregam ali essa imagem ali desse cínico aí que carrega um manto, que carrega o bastão, que carrega só um traje, etc. Tá? O Diógenes, ele defendia a comunidade das mulheres e dos filhos. Então a gente lembra que lá naquele período lá da Grécia Antiga, geralmente as mulheres, elas não eram vistas assim com bons olhos ali. A mulher, na verdade, não servia nem para relação sexual. Por quê? Porque a maioria dos homens ali, dos gregos, eles preferiam ter relações sexuais, quando se tratava de prazer, com outros homens, né? Era normal, era natural. E a mulher só servia ali mesmo, de certa forma, para procriar e ter filho. A mulher servia ali para cuidar da casa, só isso, né? A mulher era vista ali de uma forma muito negativa pelos gregos. E o Diógenes não, ele já traz a ideia de que as mulheres têm valor e esses filhos também têm valor e deveriam ser escutados, tá? O Diógenes, né, como eu falei para vocês, ele declarava-se cidadão do mundo. Qualquer lugar é um lugar para morar, desde que você consiga satisfazer as suas necessidades básicas ali, né? Então o Diógenes acreditava ali, por exemplo, né, que ele podia comer em qualquer lugar, podia dormir em qualquer lugar. Se ele sentisse vontade, por exemplo, ali de se masturbava em qualquer lugar, não tinha problema. Tá? Mas essa ideia de cidadão do mundo, né, que a gente chama de cosmopolita, ou cosmopolita também, tá? É uma ideia assim bem interessante porque mostra que ninguém é melhor que ninguém, que todas as pessoas pertencem a esse mundo e elas têm o mesmo valor. Por isso que o Diógenes, ele de certa forma exalta as mulheres, né? Porque ele acredita que as mulheres têm o mesmo valor que os homens, tá? Aqueles que seguem a natureza pouco podem fazer com a ciência. Essa é uma característica anticultural ali do cinismo, né? O cinismo acreditava que física, matemática, química, biologia, essas coisas, essas disciplinas aí, a arte, não servem para absolutamente nada. Você não precisa disso para ser feliz. Você pode ser feliz sem qualquer uma dessas coisas, diferente do que a sociedade da época e a nossa sociedade prega. Nossa sociedade vai dizer o seguinte: você tem que estudar muito para passar um vestibular, para passar num concurso, para você fazer isso, fazer aquilo, para você conseguir um bom emprego e ser feliz. Veja, então você precisa de todo esse conhecimento para ser feliz, para ser alguém. Essa é uma coisa assim que eu não concordo, obviamente, porque eu acho que você pode ser feliz sem ter conhecimento algum, né? Basta ali que você viva um estilo de vida ali que te seja agradável, mas não é isso que a nossa sociedade prega, tá? Quando Diógenes faleceu, ergueram uma estátua ali em homenagem ao Diógenes, tá? O Diógenes, ele era uma pessoa que as pessoas gostavam dele, né? As pessoas gostavam dele, apesar de algumas pessoas ali fazerem maldades, né? Baterem nele e tal. E o Diógenes, né, quando ele faleceu, parece que escreveram bem assim no túmulo dele, né? Até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta-se a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver. Então eles falaram o seguinte, né? Você pode pegar uma estátua de ouro, de ferro, de bronze, pode pegar qualquer coisa, isso vai envelhecer e acabar com o tempo. Mas aquilo que o Diógenes ensinou para as pessoas, que elas podem serem felizes com poucas coisas, isso nunca vai morrer, isso vai durar eternamente. E o Diógenes é conhecido como uma figura assim, clássica da filosofia. Geralmente quem estuda filosofia conhece a figura do Diógenes, tá? Esqueci de contar uma outra história também bem interessante do Diógenes, já que eu tô falando de histórias aqui, né? Diz que uma vez o Diógenes, né, daquele jeitão dele, estava passando ali na rua e o Diógenes cuspiu no chão,
né? Aliás, não, perdão, desculpe, né? O Diógenes, ele estava na casa de uma pessoa, né? Parece que era uma pessoa rica, uma pessoa importante, né? E parece que ele cuspiu no chão, no chão assim da casa, estava ali na casa da pessoa, cuspiu no chão, né? E daí essa pessoa ali que era rica e tal, falou assim, cara, aqui não é lugar de fazer isso, tá? E o que o Diógenes fez? O Diógenes pegou e cuspiu na cara dele. E daí o Diógenes falou o seguinte, talvez esse seja o melhor local para se cuspir, tá? Então, é isso, bem interessante também, só uma historinha ali para retratar esse ideal cínico. Depois de Diógenes, a gente teve também outros cínicos ali. A gente tem a imagem, né, de uma pintura feita ali na parede de um outro cínico que é o Crates, tá? O Crates de Tebas também é um cínico bem famoso, né? Teria nascido ali por volta de 365, falecido por volta de 285 a.C. Dá para ver que ele carrega ali o bastãozinho e uma bolsa também, né? Na verdade, já vou mostrar a imagem maior ali para vocês ali. Só cortei ali só para mostrar mais ou menos ali como que ele era retratado. Tá? O Crates parece que ele era rico e ele doou todo o seu dinheiro para viver a vida cínica. Então, vendo ali os exemplos do Diógenes, ele pensou assim, cara, eu não preciso do dinheiro para ser feliz. Doou todo o dinheiro que ele tinha e foi viver o estilo de vida cínico também. A diferença ali do Diógenes é que o Crates ele acabou se casando, ele se casou, tá? Os cínicos em geral não consideram essa uma atitude interessante, porque o casamento representa uma convenção social. As pessoas, né, de certa forma, pregam que o casamento é uma coisa que você deve fazer, que você deve se casar, deve ter filhos, etc. E o cinismo, como a gente viu, ele é totalmente avesso a essas convenções sociais. Mas mesmo assim, o Crates teria se casado, talvez, obviamente, não na igreja, porque não existia igreja naquela época, mas ele se juntou ali com a Hipárquia, né? Que a gente vai comentar um pouquinho ali sobre essa história também. Por que isso aconteceu, tá? Isso tem a ver justamente com o caráter ali do Crates. Ele ficou com essa mulher, não é à toa, não é só pela questão do prazer, etc e tal, mas é porque a necessidade obrigou ele a ficar com ela. Mas a gente já vai ver o porquê. O Crates parece ter sido o mestre do Zenão, né? Zenão de Cítio. Zenão de Cítio é um filósofo que nós vamos ver ainda, ele é o criador do estoicismo, uma corrente filosófica ali que, de certa forma, carrega algumas similaridades com o cinismo, tá? Embora tenha coisa ali bem diferente, obviamente, como a gente vai ver. O Crates teria sido discípulo de Diógenes, tá? Do Brison de Acaia e do Estilpão, tá? O Diógenes foi o filósofo que nós vimos antes, o Brison de Acaia é um filósofo megárico, também a escola megárica nós vimos anteriormente, e o Estilpão também é um filósofo megárico, lá que a gente viu, o Estilpão trabalha aquela questão lógica, lá da unidade, digamos assim, dos conceitos, do nome, etc. Mas não vamos entrar em detalhe em relação a isso. Plutarco, que é um filósofo ali também, né, ele vai falar o seguinte de Crates, olha o que ele vai falar do Crates. Mas Crates, que apenas tinha uma carteira e um manto esfarrapado, ria de sua vida jocosamente, como se estivesse sempre em um festival. Crates, apesar de viver na rua como um mendigo também, estava sempre rindo. Ele estava sempre rindo, porque para ele não tinha motivo para ser feliz, para ser triste, não tinha motivo para lágrimas, para tristeza, porque a vida é uma festa. Tá? Você pensa assim, a festa é onde eu vou sexta-feira, sábado à noite, né? Onde eu vou ser feliz, né? Saio do meu serviço e vou para a festa. Para Crates, não. Qualquer momento é uma festa e qualquer momento você tem que ser feliz. Então ele sempre vivia rindo. Tá? As pessoas gostavam muito do Crates, gostavam muito dele, né? Inclusive a maioria das pessoas criou lá na casa delas, né? Parece que um letreiro falando alguma coisa assim, aqui é a porta para Crates entrar, aqui Crates é bem-vindo, alguma coisa assim. Tá? Porque as pessoas gostavam muito da companhia dele, né? O Crates parece que ele tinha alguma deficiência, parece que ele era manco e ele tinha os ombros curvados, né? Então ele tinha essa característica também, uma característica física e tal. Crates, ele era conhecido como o abridor de portas. Por que abridor de portas? Porque o Crates, né, como um cínico, né, obviamente o cínico não se importa muito com convenções sociais, nada, né, não tá nem aí pro que os outros acham, o Crates entrava na casa dos outros sem ser convidado, né, ou, digamos assim, as pessoas não autorizavam e ele estava lá, né, imagina você tá na tua casa de boa, de repente você olha um cara ali dentro, né, esse era o Crates era assim. Tá? Então por isso que ele é chamado de abridor de portas, né? Porque muitas vezes ele entrava na casa das pessoas. Por que ele entrava na casa das pessoas? De certa forma, ou ele era convidado, né? Muitas pessoas convidavam o Crates porque gostavam dele, ou ele não era convidado. Mas por que ele estava lá? Isso aí tem a ver com a filosofia do Crates, porque o Crates, ele de certa forma, o que ele fazia? Por que ele estava na casa dos outros, tá? O Crates,
ele estava lá para resolver os problemas das pessoas. Então, quando o Crates sabia que tinha uma família em desavença, uma família que estava ali brigada, pessoas que brigavam entre si, o que ele fazia? Ele ia na casa dessas pessoas e ficava ali até resolver os problemas. Ele não saía da casa do indivíduo até que o problema fosse resolvido. Por isso que as pessoas gostavam muito dele. O Crates ia lá para resolver problemas, ele gostava das pessoas e ele acreditava que a presença dele lá, a filosofia, ajudaria, por exemplo, irmãos, parentes, primos, a se reconciliar, tá? Então essa ideia, ele era convidado também para resolver esses problemas e justamente também, às vezes não era convidado, mas ele estava lá para resolver o problema dos outros. Parece que o Crates teria composto poesias satíricas e trágicas, onde celebrava o cosmopolitismo e a nobreza. Então o cosmopolitismo é aquela ideia, né, que o cínico ele vive em qualquer lugar do mundo, porque qualquer lugar é a casa dele, tá bom? O Crates parece ter desenvolvido o conceito de filantropia. O que é filantropia? O que é filantropo? Geralmente hoje a gente entende o filantropo é aquela ideia daquele rico que dá dinheiro aos pobres. O cínico não encara, digamos assim, o filantropismo dessa forma, né? Pro cínico, o rico que dá dinheiro ao pobre, na verdade, é o rico que dá migalhas aos pobres, tá? A ideia de filantropia pro cinismo ali desenvolvida pelo Crates tem mais a ver com a ideia de amar os outros, de amar o próximo e de ir lá e ajudar da melhor forma que pode. O Crates não tinha bens, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Então ele ia na casa dos outros justamente para resolver o problema deles, para fazer com que as pessoas ficassem felizes. Era isso que ele fazia. Por isso que ele é filantropo, porque ele ama a humanidade. O Crates também teria afirmado, né, que para o sábio, riqueza e títulos são males e seus opostos são bens. Então, para um sábio, para uma pessoa que tem sabedoria, riqueza e títulos são coisas ruins, porque a riqueza ela vai gerar um monte de dor de cabeça ali. Para você conseguir essa riqueza, para você manter essa riqueza, você vai ter uma dor de cabeça. Você vai ter ali pessoas que vão estar ao teu redor só por interesse. Você não vai ter nenhum amigo de verdade. Você não vai ter ninguém. As pessoas estão ali só porque você tem dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a amizade, tá? Então, o sábio ele se liga muito nessa questão. Títulos. As pessoas correm a vida inteira atrás de títulos, né? Eu vou fazer faculdade disso, faculdade daquilo, para eu ser doutor, eu ser mestre, para eu conseguir um emprego. E ele acreditava que isso era uma grande dor de cabeça, sendo que você pode viver com aquilo que a vida te dá. Então, isso aí são males para o sábio, tá? E o que são bens? Bens é o oposto da riqueza e dos títulos. O oposto da riqueza é a pobreza. Ele vivia na pobreza. Ou seja, esse é o ideal também, que eu já falei na aula anterior, de autarquia do cínico. O cínico, ele basta a si mesmo, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada, ele vive na pobreza e mesmo assim ele sorri, ele dá risada. Essa era a vida do Crates. O cínico também não precisa de títulos, né? O contrário do título, o oposto seria justamente uma obscuridade. Muitas pessoas ali nem lembram de você, né? Ele acredita assim que geralmente quem vai te procurar mesmo é quem realmente gosta, tá? Você tendo ou não tendo, tá? Então acho que essa é a ideia. Então para o sábio é melhor ali que ele seja desconhecido e que ele, de certa forma, viva na pobreza. Ele vai conseguir desenvolver suas ideias de maneira bem mais interessante. O cínico deve ser apólida. A cidade é expugnável, o sábio não. O que é apólida? É aquele que não se prende a uma cidade, a uma ideia, porque a cidade é expugnável. O que é expugnável? A cidade ela pode ser tomada pela força, ainda mais na época deles, que tinha muita guerra, muitas coisas e tal. Tá? Então a cidade geralmente era tomada ali por um tirano, e as pessoas, de certa forma, ali, obviamente, viviam sobre o jugo desse tirano. Já o sábio não, né? O sábio, não importa quem está ali governando, etc e tal, o sábio sempre vai ser feliz porque ele basta a si mesmo, ele não precisa de nenhum outro, tá? Mais uma vez, o Alexandre o Grande também teria chegado ali para o Crates, né? E teria perguntado assim, né? Provavelmente para testar o Crates, para ver o que ele ia falar, né? O Alexandre o Grande fala o seguinte, assim, Crates, você gostaria que eu reconstruísse a tua cidade? Porque a cidade lá do Crates foi destruída. E daí o Crates fala o seguinte, minha cidade, né, minha pátria não tem só uma torre, nem um só teto, mas onde é possível viver bem em qualquer ponto de todo o universo, lá está minha cidade, lá está minha casa. Então é isso que ele vai dizer, né, em qualquer lugar ali que ele vive, ele mora, ali está a casa dele, porque ali onde ele é feliz, ele não precisa de uma cidade que tem estátua, torres, igrejas, não, ele não precisa de nada disso, ele vive em qualquer lugar, e parece que ele teria dito também que não adiantaria que o Alexandre o Grande construísse uma cidade, porque um dia poderia vir outro Alexandre o Grande e tomar aquela cidade para ele, então isso não faria diferença alguma, tá? Vamos falar agora da Hipárquia de Maroneia, né, que foi esposa ali do
Crates. Então ali tem a imagem completa, né, do Crates ali carregando a malinha ali com comida, o bastão, tá, a túnica, e a mulher dele ali, a Hipárquia de Maroneia, tá, teria nascido ali por volta de 350 e falecido ali por volta de 280 antes de Cristo. Então ela foi esposa de Crates, tá? A sua influência deve ser principalmente por viver um estilo de vida que foi considerado inaceitável para a sociedade da época. Então a Hipárquia, né, ela chocou a sociedade da época, primeiro, né, porque a gente para pensar assim, é uma pensadora, é uma filósofa. Na história da filosofia você quase não vê filósofas, pensadoras, embora naquela época tiveram uma série de mulheres ali que são pensadoras, que são filósofas, tá? Em outro momento, em outros vídeos, eu vou trazer só a história da filosofia das mulheres, a história da filosofia das pensadoras. A Hipárquia foi uma delas. Então a Hipárquia chocou a sociedade da época por viver aquele tipo de vida, tá? Principalmente pelo cinismo, porque é um estilo de vida radical, né? Uma coisa é você entrar numa escola filosófica ali e tal, né? E outra é você ser cínico. Ser cínico é ser radical. E justamente ela chocou também, justamente por ser uma mulher, tá? Porque geralmente eles tinham aquela ideia de que a mulher deveria estar dentro de casa, cozinhando, limpando, passando, e a Hipárquia não. Por ela ser cínica, ela estava em tudo quanto é canto, tá? Que geralmente não eram permitido às mulheres. As mulheres eram segregadas naquela época. A mulher não poderia ir numa escola, digamos assim, aprender filosofia, ela não podia sair, ela não podia estar nos locais que os homens frequentavam, tá? Elas tinham que ficar em locais reservados para elas. A Hipárquia não. Por levar esse estilo de vida cínico, por não se preocupar com as convenções sociais, ela ia para qualquer lugar ali, tá? A gente já vou contar uma história ali, mais ou menos dessa situação um pouco, mas as pessoas ficavam incomodadas ali pela presença dela, pensando, o que essa mulher está fazendo aqui e tal, mas ela era uma cínica, então ela não estava nem aí porque para aquilo que os outros pensavam, tá? Apaixonada pelo Crates, né, ela ameaça colocar fim na própria vida, caso seus pais não permitam o casamento. Então ela se apaixonou pelo Crates, pela figura do Crates, por aquilo que ele dizia, tá? A gente viu que o Crates ele era muito adorado na época dele, e ela se apaixonou, e ela falou para os pais dela, né? Os pais dela obviamente foram contra essa união, né? E ela falou assim, se vocês não me deixarem ficar com o Crates, eu vou me matar, eu vou me matar. E o que aconteceu? Os pais dela então chamaram o Crates, né, para resolver o problema, porque o Crates estava lá para resolver os problemas, tá? Como eu já falei ali da filosofia do Crates. Então o Crates foi convidado pela família para resolver a situação, tá? Então assim, só que o que aconteceu? O Crates chegou lá, né, conversou com a Hipárquia e a todo momento ele tentou falar assim, olha, mas o meu ideal de estilo de vida não vai permitir que eu tenha você como esposa, que eu tenha você como mulher, eu sou cínico, um cínico não pode se casar, um cínico não pode ter mulher, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E a Hipárquia lá, né, falando assim, não, se você não ficar comigo eu vou me matar, se eu não ficar com você eu não quero ficar com mais ninguém. Tá? E daí o Crates, né, então ali para tentar convencer ela, ele pega, né, ele tira a roupa, ele fica pelado e ele joga no chão, né, digamos assim, a túnica, o bastão dele, e ele fala o seguinte, ó, então isso aqui que você está vendo, né, o Crates ele era bem mais velho que ela, isso aqui que você está vendo nu é o seu futuro esposo, e aquilo que você está vendo no chão, aquela túnica, aquele cajado, são todos os teus bens. Se você quer realmente ficar comigo, você vai ter que levar esse estilo de vida cínico. E ela acabou aceitando, né, aceitando os bens ali, a túnica, o cajado, e aquele homem ali para a vida dela, e ela acabou se tornando uma cínica também, tá bom? Parece que com Hipárquia os cínicos conseguem desenvolver o conceito ali de anaideia. O que é anaideia? Né? A anaideia tem a ver com atitude e tem a ver também com essa ideia de falta de pudor, né, digamos assim, de uma desfaçatez ou uma falta de vergonha, digamos assim, porque o Crates e a Hipárquia, né, como marido e mulher, né, muitas vezes ali eles tinham as suas relações sexuais ali no meio da rua, porque eles acreditavam ali que qualquer lugar era para agir naturalmente, tá? Então, por exemplo, se a natureza chama, se o homem e a mulher sentem vontade de ter relações sexuais, eles fazem ali em qualquer lugar, né? Os cínicos, eles acreditam o seguinte, que não tem por que você fazer escondido aquilo que é natural, porque isso não é nenhum crime, isso não é nenhum pecado. Se a gente for parar para pensar, qual é o problema realmente do sexo? Por que o sexo é condenado? Tá? O sexo geralmente é condenado principalmente pelas religiões, tá? Principalmente pela questão aí da moral e dos bons costumes. Mas se a gente for analisar bem, o sexo é uma coisa natural. Todo
todo mundo pratica. E por que ele tem que ser feito escondido? Mesma coisa em relação à nudez. Por que a gente não pode ver um homem nu e uma mulher nua? Por que isso choca as pessoas, né? Porque são coisas naturais. Todo mundo sabe que a mulher tem seios, a mulher tem vagina, o homem tem pênis. Qual que é a surpresa de ver uma pessoa pelada, né? É claro, a gente se surpreende, né? Quando a gente vê pessoa pelada na rua. Já vi várias pessoas peladas na rua e é surpreendente realmente, tá? Mas a gente tem que se perguntar, mas por que é tão... Por que é tão surpreendente assim? Não deveria ser, porque todo mundo sabe que as pessoas têm. Mas enfim, isso é uma outra história, tá? Então a relação entre os dois, ali entre o Crates e a Hipárquia, vai influenciar também a filosofia lá do Zenão de Sítio. Mais uma vez, o Zenão é o criador do estoicismo, o movimento filosófico ali que a gente vai ver. O que o Zenão vai tirar da relação dos dois, tá? O Zenão vai tirar a ideia de que homens e mulheres são iguais, tá? Não há uma superioridade entre homens e mulheres, que é uma coisa que o cinismo já traz, porque ele vai ver a relação entre os dois e vai ver que os dois ali estão em pé de igualdade, tá? O Zenão vai defender também ali que as mulheres podem estar aonde elas quiserem, inclusive elas podem governar, né? Naquela época ela tinha muito preconceito contra as mulheres, né? As mulheres tinham que ficar só em casa, e jamais se imaginava uma mulher governando uma cidade, etc. E o Zenão vai falar abertamente que você pode ter isso, né? O próprio Platão, que está ali nesse período, também vai defender que a mulher, né, desde que siga lá os requisitos básicos para ser governante, pode ser uma governante também, tá? Teve uma situação, um momento, né, que um filósofo, um outro filósofo, conhecido como Teodoro, o ateu, eles estavam num banquete, acho que na casa de Lisímaco, se eu não me engano, e a Hipárquia apareceu por lá. A Hipárquia não deveria ter aparecido, porque lá era um lugar onde, né, só frequentavam os homens. Esses banquetes só frequentavam os homens, geralmente, e a Hipárquia, como boa cínica que é, ela resolveu ir lá, porque não tinha preocupação, né? Ela pode estar em qualquer lugar, ali não tem lugar que é proibido para ela, na perspectiva dela, tá? E daí esse Teodoro, o ateu, né, vendo ela lá, né, se espantando com uma mulher daquele jeito lá, uma mulher só com uma túnica, só com um cajado, né, ele teria feito o seguinte comentário, né? Quem abandonou a lançadeira junto ao tear, tá? O que ele está querendo dizer? Pode parecer meio estranho para vocês, mas ele está querendo dizer o seguinte, né? Ele está citando ali um verso, parece que é de Eurípides, tá? A lançadeira seria, digamos assim, um instrumento, uma arma de guerra, tá? E ele está questionando ali quem abandonou essa máquina de guerra junto ao tear. O que ele está querendo dizer, na verdade, é: por que essa mulher está aqui e não em casa lá, fazendo roupa, passando roupa, fazendo comida? Por que a mulher não está lá pilotando fogão? O que ela está fazendo aqui? É isso que ela está falando, tá? E daí ela teria respondido isso que o Teodoro falou. Ela disse assim: fui eu, Teodoro, mas acreditas que tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que teria dedicado ao tear? Então o que ela está querendo dizer ali, né? Ela colocou o Teodoro contra a parede, tá? Ela está dizendo o seguinte: Teodoro, você acha que foi errado eu ter dedicado o tempo que eu deveria estar em casa cozinhando, passando e limpando roupa a aprender a ter educação? Ou seja, né, é errado ela ter largado todos os serviços domésticos para aprender, para aprender filosofia, para aprender sobre o costume, sobre a sociedade, etc. Né? Se o Teodoro tivesse respondido que sim, que é errado, o Teodoro provavelmente ele estaria se contradizendo enquanto filósofo, né? Porque o filósofo, obviamente, considera que o pensamento é muito mais importante que o trabalho, tá? E se ele tivesse dito que não, ele estaria concordando com ela, né? Então acho que essa história ilustra bem esse pensamento, essa ideia aí do cinismo, tá? Mas uma ideia bem interessante também. Tem o irmão da Hipárquia, provavelmente foi esse irmão, né, que é o Metrócles de Maroneia, que provavelmente foi ele que apresentou a Hipárquia o Crates, que segundo a história, o Metrócles, né, ele era discípulo do... Era um aristotélico, ele era discípulo ali de dos seguidores ali do Aristóteles, não lembro o nome agora, né? Fugiu o nome agora, mas enfim, ele frequentava a escola aristotélica, e daí ocorreu uma situação muito desagradável lá, muito desagradável, que no momento que ele estava discursando, né, isso aqui parece piada para vocês, mas olha só, no momento que ele estava discursando, ele acabou soltando um gás, ele acabou soltando um peido ali, e ele ficou muito envergonhado, que todo mundo tirou sarro dele, né, e o Metrócles foi para casa, e ele ficou trancado no quarto ali, ele falou que queria morrer de fome, nunca mais ele queria sair e ver as outras pessoas, e daí os pais ali do Metrócles chamaram o Crates também para resolver essa situação, e o Crates chegou lá e tal, né, começou a conversar com ele e falou assim: não, isso aí é natural, o que aconteceu, todo mundo faz isso, você não precisa ter vergonha. E o próprio Crates começou a peidar ali também junto com ele, falando assim: tá vendo, isso aqui é natural, você não tem por que sacrificar tua vida por causa disso, não tenha vergonha. E o Metrócles ele ficou assim tão
feliz, né, com as palavras do Crates, que o Metrócles também acabou virando um cínico, tá? E provavelmente foi ele que, digamos assim, apresentou ali o Crates a Hipárquia, né, que é a irmã dele. O Metrócles ele é importante na história da filosofia ali por ele ter escrito anedotas, e parece que foi o Metrócles que escreveu a maioria das histórias ali sobre o Diógenes, né, que foi o filósofo que nós vimos ali antes do Crates, tá? Então anedotas ali são historinhas ali engraçadas que tem um fundo cômico, mas na realidade elas levam muito a pensar. Um outro filósofo também, pensador, ele discípulo do Diógenes, é o Mônico de Siracusa, e ele teria afirmado que tudo é vaidade e que era melhor não ter visão do que educação. Então ele afirma o seguinte, né? É melhor você não ter visão e cair no chão do que você não ter educação e cair nas trevas, e cair, digamos assim, na profundeza do abismo. A educação, ela salva, tá? A falta de visão é uma coisa que você vive, mas a falta de educação é uma coisa que vai acabar com a tua vida. O Mônico parece que ele era escravo, e daí ele vendo ali o Diógenes e tal, as atitudes do Diógenes, ele acabou se fingindo de louco para ser expulso assim pelo dono dele ali e tal, e daí ele acabou levando um estilo de vida cínico também. Tá? Temos outros cínicos ali, né, como o Bion de Boristene, ele teria desenvolvido a diatribe. A diatribe é muito parecido com a anedota. A diatribe, na verdade, são diálogos ali que relatam situações cômicas e engraçadas que tem realmente um fundo assim de seriedade. Por isso que eu falei ali para vocês que aquele seriado Chaves tem muito a ver com a filosofia cínica, porque você olha situações ali engraçadas, mas no fundo você fala assim, cara, eu não deveria rir disso, eu deveria chorar, né? Mas a gente dá risada, por quê? Porque a gente vê como piada, mas no fundo não é uma piada, é uma alfinetada ali para mostrar para você, olha, nossa sociedade está errado, você não deveria estar rindo disso. Se você está rindo disso, é porque tem alguma coisa dentro de você ali que não está certa não, tá? Então essa é a ideia. Temos um outro também ali que é o Menipo de Gadara, que ele teria influenciado a sátira latina, principalmente Lucílio e Horácio, são dois escritores excelentes, recomendo para vocês lerem a obra do Lucílio, principalmente do Horácio também, que é bem legal. E esses próprios autores teriam precisamente escrito o seguinte, né, que rindo criticam os costumes, e é isso que eles fazem, né, eles tiram sarro, eles escrevem sátiras, né, que são formas de comédia, mas dentro dessa tiração de sarro carrega uma forte crítica social, tá? Uma forte crítica social. O próprio escritor mais para frente lá do período moderno, o Voltaire, ele sempre vai fazer isso, né? O Voltaire é muito venenoso, ele vai escrever ali tirando sarro dos outros, mas no fundo ali você percebe que tem uma crítica muito pesada à sociedade. O cinismo ele vai além, pessoal. Aqui a gente está falando só na antiguidade. Lá no período romano e medieval também, o cinismo ele de certa forma é uma filosofia bem forte ali. Então é uma filosofia que tem vários seguidores. No período romano nós temos ali o Demétrio o cínico. Demétrio é um nome muito comum na época, tá? É igual hoje João, Maria, Enzo, né, que são nomes assim muito comuns, Gabriel, tá? Enfim, o Demétrio era um nome muito comum na época, tem vários Demétrio, né? E ele era chamado Demétrio o Cínico, ou também Demétrio o Incorruptível, né? O Sêneca, que é um filósofo estoico, que nós vamos ver lá na frente também, chama ele de Incorruptível. Parece que o imperador, né, o Calígula, se eu não me engano, né, teria oferecido também, né, uma série de coisas ali para Demétrio, império, poder, etc. E o Demétrio também teria negado, né, da mesma forma ali que o Diógenes. Por isso que o Demétrio é considerado incorruptível. Tá? Ali já no período romano, ali no período que vai iniciar o cristianismo, nós temos um autor ali que é o Peregrino Proteu, que nasceu em 95 e faleceu em 65, já da nossa era, já depois de Cristo. Tá? O Peregrino Proteu teria abandonado o cristianismo e teria se tornado cínico. Tá? Tem uma série de histórias ali sobre o Peregrino Proteu, e na verdade parece também que ele viveu ali num período, obviamente, que o cristianismo, a religião cristã, não era bem aceita pelas pessoas, e ele, de certa forma, acabou apanhando, sendo torturado, e mesmo assim ele não abandonou a fé, mas depois ele acabou ali aderindo, digamos assim, ao movimento cínico, né? Não dá pra gente dizer também que ele foi totalmente cínico ou totalmente cristão, é uma coisa assim bem complicada, né? Mas na verdade, eles falam-se que ele adotou o estilo de vida cínico justamente por deixar o cabelo crescer, a barba crescer, por viver só com uma roupa e por andar com uma túnica, um cajado, tá? E também pela atitude que ele teve lá no final da vida, que é o que a gente vai ver agora. Ó,
Esse aqui é um relato, né, do Luciano de Samosata, que vai falar sobre o peregrino proteu. Tá? Ele vai dizer o seguinte, né, o peregrino, né, ele dizia que queria fechar com chave de ouro uma vida dourada, porque quem viveu como um Hércules deve morrer como um Hércules, difundindo-se no éter. Eu desejo, dizia ele, beneficiar a humanidade, mostrando a todos a maneira como não devemos nos preocupar com a morte. É por isso que todo homem deve ser meu Philoctetes, tá? Deixa eu traduzir para vocês o que ele está querendo dizer, tá? Não sei se vocês lembram, na aula anterior eu havia falado que o personagem que os cínicos mais adoram é o Hércules, tá? O Hércules, por que o Hércules? Porque o Hércules vence monstros e adversidades, tá? E o cínico também, ele tem que vencer uma série de monstros e adversidades. O cínico luta contra a fome, contra o frio, contra o prazer, contra a tiração de sarro dos outros. A vida do cínico, pense, a vida de mendigo é uma vida de Hércules. E o peregrino proteu, ele vai dizer o seguinte, quem viveu como um Hércules deve morrer como um Hércules. E o que ele faz, tá? Ele fala isso lá, parece que nas Olimpíadas do ano de 161 depois de Cristo, né? Ele fala que ele vai morrer como o Hércules, tá? E como que o Hércules morreu? O Hércules, ele morreu numa pira, né, digamos assim, de fogo. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram a história do Hércules lá, ele tinha vestido uma camiseta, né, uma camiseta, uma roupa, e essa roupa continha o veneno da hidra de Lerna, e o Hércules estava morrendo muito. Então, a maneira que o Hércules encontrou ali de morrer foi se atirando numa pira funerária, mas quem acendeu o fogo dessa pira funerária foi o Philoctetes. O Philoctetes era amigo e mestre de armas do Hércules, ele foi lá e acendeu o fogo para o Hércules morrer. E parece que mesmo assim o Hércules acabou não morrendo, parece que Zeus teve que fulminar ele com um raio. A gente não pode esquecer que o Hércules era um semideus, ele era imortal também, tá? Então é isso que ele fala, se o Hércules morreu queimado, eu também quero morrer assim. E daí na próxima Olimpíada, nas Olimpíadas de 165, nas Olimpíadas, ele foi lá, acendeu uma pira funerária e acabou se jogando nessa pira aí para morrer como o Hércules também. Tá bom? E isso prova assim que ele realmente não se importava com a morte, como ele defendia, porque naquela época as pessoas tinham muito medo de morrer, as pessoas assim, elas viviam uma vida se preocupando com a morte, ai meu Deus, eu não quero morrer, não quero isso, não quero aquilo. E ele falou, você não deve ter medo da morte, não deve ter medo de nada. E ele foi lá, se atirou no fogo, tá? Um filósofo ali, o Epiteto, que é um filósofo escravo também, um filósofo estoico, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e o imperador Juliano, o apóstata, né? Eles elogiam o ideal de vida cínico, eles acham que o ideal de vida cínico é legal, interessante. Só que eles afirmaram que na sua época os cínicos desviaram dos ideais de Diógenes. Então os cínicos que se espalharam ali pela cidade, por Roma, na época do período cristão, eram cínicos que para eles já não representavam mais os ideais de Diógenes. Na verdade eram um bando de vagabundos que estavam ali só pedindo comida, etc e tal, que não acreditavam naqueles ideais que Diógenes defendia. Eles estavam ali apenas para tirar proveito dos outros, digamos assim, né? O cinismo, ele de certa forma virou ali uma praga, uma peste. Muitas pessoas seguiram a filosofia cínica, mas poucas delas realmente eram cínicos que nem o Diógenes, ele que levava a sua filosofia realmente a sério, tá? Já no período medieval, em especial ali no cristianismo primitivo, o cristianismo primitivo é bem o comecinho do cristianismo, que vai ali do ano 31 ao ano de 324, né, vai até o concílio de Nicéia, mais ou menos. Alguns pensadores cristãos foram intitulados de cínicos, né? Então, que nem o peregrino Proteu, né, que ele teria ali aderido ao cristianismo, depois parece que teria largado o cristianismo e aderido ao cinismo, muitos autores ali que continuaram seguindo o cristianismo também foram chamados de cínicos, tá? Nós temos ali, por exemplo, o Máximo I de Constantinopla, que foi um arcebispo no ano de 380, ele vivia a pobreza cínica, ele defendia a pobreza cínica. Também deixou cabelo, deixou barba crescer, vivia com uma túnica, um manto, com o cajadinho dele, vivia andando, ele pregando, né? De certa forma ele pregava a palavra de Cristo, mas ele vivia uma pobreza assim, que lembrava bastante os ideais cínicos, tá? E temos ali um dos principais representantes, talvez, ali do cinismo no período medieval, tá? Que é o Antônio o Grande, ou Santo Antônio do Deserto, ou também Santo
Antão. Aqui a gente tem a imagem dele também, que teria levado um estilo de vida cínico ali, né? E principalmente santo da Igreja Católica, né? Se eu não me engano, parece que ele é o patrono dos animais, tá? Parece que algumas pessoas ali também que tem doenças e tal, rezam ao Santo Antão, tá? Pode ser Antão, pode ser Antônio, mas não pode confundir que tem outro Santo Antônio também, tá? Por isso que a gente fala Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão. Ele já está na era cristã aí, né? Ele nasceu no ano de 251, faleceu no ano de 356. Ele é pai do monaquismo cristão e dos padres do deserto. Naquele começo de era, ali naquele cristianismo primitivo, tá? Parece que ali ele foi uma das pessoas ali que criou esse monaquismo cristão. O que é o monaquismo cristão? Viver a vida como um monge nos monastérios, nos mosteiros, etc. Né? Então, por exemplo, contam as lendas que ele estava andando por ali, né, vivendo, digamos assim, essa vida aí meio cínica, meio cristã, etc. Tá? E ali ele passou por um local, né? Ele não tinha onde morar, etc. Ele passou por um local desabitado, né? E as pessoas não iam ali porque as pessoas tinham muito medo ali de espíritos, falava que aquele lugar tinha espírito, tinha fantasma, tinha um monte de coisa, né? E daí ele falou assim, aquele lugar é ali que eu vou morar. E ele foi morar ali, né? E na verdade ele chegou ali, parece que tinha um monte de cobra, era um monte de coisa ali, um lugar bem inóspito, assim, para ele viver. E ele construiu ali a casinha dele, assim, bem modesta, né? E ele começou a viver ali como um monge, né? Só rezando o dia inteiro. As pessoas iam ali, levavam comida, levavam água ali para ele, e daí daquela casinha, né, muitas pessoas começaram a seguir ele, tá, para ouvir os ensinamentos do Santo Antão, e muitas pessoas se tornaram discípulos ali do Santo Antão, e aquela casinha se tornou um grande monastério, uma grande igreja, tá, e muitos monges ali começaram a viver ali nessa vida monástica, nessa vida trancada, nessa vida reclusa. Mas o Santo Antão teria ido pro deserto, tá? E por isso que ele também é considerado um dos pais dos padres do deserto. Naquela época teve uma corrente muito forte de padres, né, dos primeiros padres da igreja, que iam levar sua vida no deserto. Por quê? Porque eles acreditavam, olha só que interessante, que o cristianismo, né, não deveria se envolver com o Estado. O cristianismo não deve se envolver com política, porque quando o cristianismo se envolve com política, ele começa a desviar a sua ideia, ele começa a desviar a sua filosofia para tratar de coisas mundanas. O cristianismo deve tratar do espírito. Quem trata do mundo é política, é a filosofia, é ciência, e o cristianismo não, ele deve ser voltado para o espírito, para a salvação do homem. Então os padres do deserto, como modo de renúncia, eles renunciavam à cidade, eles renunciavam tudo aquilo que poderia contaminar a fé deles, e eles iam viver no deserto, onde não tinha ninguém ali, eles podiam levar uma vida rezando para Deus, ali, pedindo para Deus, digamos assim, fé, discernimento, sabedoria, etc. Tá? Só que muitas pessoas começaram a seguir esses padres também, como fizeram com Santo Antão. E daí nesses desertos também começaram a se criar uma série de cidades, uma série de igrejas e tal. Uma história bem interessante aí. Vou falar um pouco sobre isso quando eu começar lá a Idade Média. Tá? Então é isso. O Santo Antão também, assim como o Crates, tá? Parece que só vivia rindo, vivia feliz, né? Então algumas pessoas assim procuravam um Santo Antão e falavam assim, onde que está o Santo Antão? Quem que é o Santo Antão? Cadê ele? Tá? E as pessoas falavam assim, vá no meio das pessoas e procure a pessoa mais feliz, a pessoa que está sorrindo, essa pessoa é o Santo Antão. Então veja, né? Lembra lá que o Crates, ele vivia na pobreza e estava feliz? O Santo Antão é a mesma coisa, ele vive ali na pobreza e está feliz também, porque ele tem tudo aquilo que ele precisa ali na frente dele. O Santo Antão é famoso pelas tentações também, tá? Esses padres do deserto contam várias histórias sobre eles, que eles iam para o deserto, e lá no meio do deserto eles eram tentados, né, pelo demônio, pelo Satanás, etc. E essas tentações aí eram para fazer com que eles abandonassem essa vida voltada a Deus, tá? Isso lembra aquela história bíblica também, que Jesus também foi para o deserto, e lá o demônio também chegou tentando Jesus, oferecendo um monte de coisa, etc. Tá? E isso lembra também a história de Diógenes ali com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande chega ali e fala, Diógenes, eu dou tudo aquilo que você quiser, e Diógenes fala, não, a única coisa que eu quero é que você saia da frente do meu sol. Esses pensadores aí do cristianismo, né, eles são bem assim também. O diabo pode oferecer tudo, mas
eles não precisam de nada disso, eles não precisam de nada que o diabo pode dar, porque o que eles têm é tudo aquilo que Deus deu para eles, né? Pode ser a coisa mais pobre ali, mas é aquilo dado por Deus, portanto é aquilo que tem valor, tá? O Santo Agostinho, um outro filósofo também que a gente vai ver, um dos filósofos mais importantes da Idade Média, critica o desavergonhamento dos cínicos, né? Ele também vai criticar ali junto com o Epiteto, junto com o Flávio Justus Apóstata, né? Ele vai criticar também esses cínicos aí da época dele, que para ele era um bando de sem vergonha e não carregavam o ideal do Diógenes, tá? Então aqui, né, eu trouxe uma pintura, tá, do Santo Antão, né, que seria as Tentações de Santo Antão. Justamente ali, ó, veja, ele tá com uma cruz ali deitado no chão, ali em cima de um manto, e as figuras demoníacas ali que apareceram tentando ele, oferecendo um monte de coisa e tal, né. Apareceu mulher nua, apareceu bandeja de dinheiro, apareceu um monte de coisa ali para fazer com que ele abandonasse essa vida, né. Parece que esse quadro aí foi do Salvador Rosa, né, que foi quem fez essa pintura. Temos uma outra pintura clássica também, que é do Salvador Dalí, que é o pai do surrealismo, e veja ali, né, o Santo Antão, né, ali do lado, totalmente nu, pelado ali, né, ali no chão, ali ao redor dele só pedra, deserto, e ali as figuras demoníacas que apareceram tentando ele, né, ele com a cruz ali, negando tudo isso. Tá bom? Então essa é a ideia, tá? Geralmente nas minhas aulas eu falo ali só sobre a filosofia antiga, que nós estamos tratando da filosofia antiga. Como eu provavelmente não vou falar mais do cinismo, né? Resolvi trazer para vocês ali um pouco mais desses pensadores só para vocês conhecerem. Quando eu chegar lá na Idade Média, provavelmente eu vou continuar falando um pouco desses padres do deserto, do primitivismo cristão, daí eu vou dar uma aprofundada melhor nisso. Tá? Então essa é a ideia. Então na aula de hoje, pessoal, a gente viu ali um pouquinho sobre a figura de outros cínicos além do Antístenes. A figura mais marcante ali do cinismo foi o Diógenes, né? Justamente ali pelas suas lendas, as suas histórias e tal. Filósofo bem interessante, um filósofo que vivia dentro do barril. Tá? Também tem o Crates de Tebas ali, que era conhecido como abridor de portas, que ele ia na casa dos outros ali justamente para resolver o problema dos outros. Isso aí é uma coisa bem interessante, bem legal também. Vimos que o cinismo ele se desenvolve ali no período no Império Romano e também ali no início do cristianismo, tá? Lá no cristianismo também, ali mais para frente, vão ter as ordens mendicantes, tá? Principalmente ali de São Francisco de Assis, do São Domingos de Gusmão e tal, etc., que eles vão também voltar a um estilo de vida ali mais pobrezinho, digamos assim, e vão criticar aquela igreja ali que tem bens, tem ouro, tem dinheiro, etc, tá? Mas enfim, essa aí é uma outra história que a gente vai comentar mais pra frente, tá? Então, terminamos aqui de falar um pouco sobre a filosofia cínica. Na próxima aula vamos falar sobre a escola cirenaica, que é uma escola ali que vai tratar do prazer, tá? E mais pra frente um pouquinho vamos encerrar essa parte da filosofia, né, que é o segundo período da filosofia, e vamos começar as ideias ali do Platão. Então, um grande abraço a todos, nos vemos aí no nosso próximo encontro.